Sejam bem-vindos de volta ao curso de Embalagens para Alimentos e a gente já vai começar a aula de hoje com Na Prática. Leia as não conformidades abaixo e as reescreva de forma adequada. Vocês podem acrescentar mais informações para deixar a descrição da não conformidade mais completa, ok? Primeiro, existem utensílios feitos de madeira. Algumas calibrações estão atrasadas. E foi observada a presença de insetos. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês e daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, conseguiram escrever a descrição da não conformidade? Então, vamos ver as possibilidades aqui. Então, na primeira, foram evidenciados facas e estiletes com cabo de madeira na área de corte de filme plástico. Então, vocês percebam como ficou mais rica a informação. O auditado que for receber essa não conformidade, ele sabe aonde foi encontrado esse material, quais materiais é que eram de madeira, né? O segundo, não evidenciado o certificado de calibração dos termômetros T01 e T02, bem como das balanças B03 e B04. O cronograma de calibração indica que esses deveriam ter sido calibrados no mês de janeiro de 2020. Então, olha, percebam aqui que eu estou dando até a referência do procedimento, do cronograma. Então, eu estou dando mais evidência de que não é que só não tem o certificado de calibração. Essa calibração também está atrasada. A última, na área de sopro de garrafa PET, foram encontradas moscas próximas dos equipamentos S01 e S02. Então, aqui eu estou evidenciando qual que era a área, que inseto que foi evidenciado, em quais equipamentos. Então, fica muito mais fácil depois para o auditado fazer a ação corretiva. É muito importante também, na auditoria, o auditor fazer as reuniões parciais com o auditado. Por quê? Porque ele vai envolvendo o auditado no que está acontecendo durante a auditoria, né? Então, geralmente, se realiza ao término, né, do primeiro dia ou no início do dia seguinte, e vai reportar eventuais não conformidades que foram evidenciados naquele dia de trabalho. Então, geralmente, o que acontece? O auditor, a cada não conformidade que ele encontra, ele vai avisando o auditado ao longo do dia. No final do dia, ele faz um resumo. Olha, então, vamos encerrar o dia de hoje e eu evidenciei tais não conformidades ou tais observações, né? Isso facilita muito a reunião de encerramento e também evita as surpresas, né? Então, você não faz a reunião parcial, chega na reunião de encerramento, você vem com 30 não conformidades, o auditado pode ficar assustado, né? Reuniões semelhantes, elas podem ser feitas apenas com os auditores também, caso você tenha uma equipe junto com você. E aí, quando termina a auditoria, finalizou, são 2 dias de auditoria, a gente está chegando no último dia de auditoria, a gente vai ter a reunião de encerramento, onde vai ser feita a reapresentação dos auditores, caso você trabalhe com uma equipe, agradecimento ao auditado pelo tempo, pela disposição, por ter permitido, né, o trabalho nesses 2 dias, a reconfirmação do planejamento. Então, olha, a gente trabalhou com esse escopo, o objetivo foi esse, eu usei o checklist XYZ, reconfirmação da agenda quando necessário, né? Então, olha, a gente estava planejado para fazer a visita na fábrica e análise documental, e isso aconteceu. E a apresentação dos pontos principais de uma forma resumida. Como você já fez a reunião parcial e o seu auditado já sabe quais foram as não conformidades evidenciadas, aqui você vai descrever as que são mais críticas ou alguma que você acha que seja mais relevante. Aí depois o auditor vai ter o trabalho
o processo de fazer a elaboração do relatório de auditoria. Um primeiro relato já acontece na reunião de encerramento, que é o relato verbal. Então, toda vez que ele encontrar uma não conformidade, ele avisa o auditado. Ele também vai fazer o relato verbal durante as reuniões parciais e na reunião de encerramento, como eu já falei no slide anterior. Depois, ele vai documentar tudo isso que ele falou. Então, ele vai colocar as não conformidades que foram evidenciadas e as não conformidades potenciais. Olha, não era uma não conformidade, mas eu percebi que isso pode se tornar uma não conformidade real. Vai dar uma conclusão dessa auditoria, então ele vai dar um parecer de como é que está o sistema de gestão dessa empresa, e esse relatório vai ser entregue para o auditado. Tá? Ele pode entregar o relatório tanto com as não conformidades reais ou potenciais, e geralmente esse relatório também é enviado para o gerente da planta com a conclusão final. Qual é a coisa mais importante, um dos itens mais importantes dentro do relatório final de auditoria? É a confidencialidade. O auditor ele tem que cumprir com o prazo de entrega do relatório o mais rápido possível. Então, terminou a auditoria, o auditor ele tem que realizar a finalização desse relatório o mais rápido possível para que o auditado tenha tempo hábil de também elaborar o seu plano de ação. E como é que a gente prepara o relatório de auditoria, né? Então, convém que esse relatório forneça um registro completo, conciso e claro da auditoria, e que inclua também, ou se refira, aos seguintes itens: o plano e a programação da auditoria, um resumo do processo da auditoria, confirmação de que os objetivos da auditoria foram atendidos, quaisquer áreas que não foram cobertas dentro do escopo. Então, às vezes, na maioria das vezes, o relatório de auditoria, ele é o próprio checklist de auditoria. E nesse checklist existe um campo onde você descreve quais são as áreas que não foram ou que não entraram no escopo, né? Então, se tiver esse campo no relatório, é importante colocar. Resumo, cobrindo as conclusões e as principais constatações. E quaisquer opiniões divergentes e não resolvidas entre a equipe e o auditado. Então, se, por exemplo, acontecer de, numa reunião de encerramento, o auditado não concordar com a sua não conformidade, mas a sua não conformidade está embasada no seu critério, você vai descrever que, olha, eu evidenciei tal coisa, o auditado não aceita, porque aí vai ficar registrado que você evidenciou, que o seu cliente não aceita, e aí depois vocês podem avaliar e chegar num acordo. Outra coisa também é oportunidades para melhoria. Não é todo checklist, não é toda a indústria de alimentos que aceita a colocação de oportunidades de melhoria, mas pode acontecer de ter checklists que permitam. E aí, o auditor ele pode sugerir oportunidades para melhoria. Boas práticas identificadas. Então, o que eu falei para vocês anteriormente, colocar as conformidades, colocar o que você viu que ficou legal na fábrica, um documento que vocês acharam que ficou muito bem escrito, vocês podem evidenciar. O plano de acompanhamento negociado, uma declaração da natureza confidencial. Então, geralmente, toda auditoria ela tem um termo de confidencialidade, onde as duas partes assinam, se comprometendo. Implicações para o programa da auditoria ou de auditorias subsequentes, né? Então, vai explicar que o processo de auditoria é um processo de melhoria contínua, que depois, daqui a 1, 2 anos, vai acontecer novamente, né? Então, tudo isso tem que estar descrito. E, principalmente, para quem que você vai mandar o relatório? Você vai mandar o relatório para o guia, para a pessoa que te acompanhou, ou você vai mandar para o gerente da qualidade, né? Então, você tem que saber quem vai ser o seu contato. Relatório de auditoria. Cuidados a serem observados. Sempre retratar o que foi informado na reunião de encerramento, sem surpresa.
Então, tomem muito cuidado. Vocês vão colocar no relatório de auditoria tudo que vocês visualizaram de não conformidades e que vocês anunciaram, tanto durante a auditoria como na reunião de encerramento. Se vocês colocarem, se vocês evidenciaram uma não conformidade e vocês não falaram para nenhuma pessoa da empresa, e depois vocês colocarem no relatório, o seu auditado vai reclamar. Porque ele vai falar assim, nossa, você viu essa não conformidade, por que você não me avisou no momento? Eu não estou sabendo. Né? Então, é muito importante que você coloque todas as não conformidades que você informou para o auditado. Mencionar as conformidades e as não conformidades fundamentadas em sua evidência. Então, quanto mais evidenciado, quanto mais informações vocês tiverem de que aquele requisito não cumpre com o checklist, mais fácil do auditado perceber que realmente aquele item está não conforme. Ele começa a não achar mais que é um achismo seu e começa a perceber que realmente você tem evidências fortes e com base sólida para que você dê aquela não conformidade. Utilizar a linguagem objetiva e positiva, né? Nunca colocar uma linguagem negativa, tipo, essa empresa nunca cumpre com os requisitos. Não. Né? A gente sempre coloca com frases com uma linguagem objetiva e sempre positiva. E nunca mencionar culpados. Então, nunca colocar o nome do funcionário, e sim a função e o cargo dele. E aí, vamos praticar mais um pouco agora? Vamos para na prática. Você trabalha na área de qualificação de fornecedores e sua função é criar um questionário de autoavaliação. Quais são os requisitos que você considera essenciais e como você os incluiria nesse checklist, nesse questionário? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, conseguiram colocar os itens do questionário? Vamos lá. Primeiramente, a gente inicia o questionário com os dados comerciais e a documentação legal, né? Como eu já tinha explicado para vocês na aula anterior, alvará, licença, o AVCB, né? Que é o atestado de bombeiros, seguido por questões relacionadas à legislação aplicável, boas práticas de fabricação, migração de componentes químicos, APPCC, se for para um fornecedor de matéria-prima, de alimento ou de embalagem primária, e requisitos específicos da sua empresa. Vamos para o próximo na prática. Você está auditando um fornecedor de embalagem primária e a pessoa que está te acompanhando na auditoria não lhe dá abertura para que você escolha os colaboradores a serem entrevistados. Como você se portaria diante desta situação? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto com a resposta. E aí, como é que vocês sairiam dessa situação, hein, auditor? Vamos lá. Eu, Denise, como auditora, eu conversaria com a pessoa que está me acompanhando e explicaria da importância do processo de auditoria. Que o processo de auditoria é um processo amostral e que eu preciso escolher o entrevistado porque é através da entrevista que eu vou checar as conformidades, né? Então, principalmente se os colaboradores conhecem e se eles estão familiarizados com os procedimentos, com as regras da empresa. E aí, vocês estão gostando da aula? Não esqueçam de curtir.